Olá, boa noite. Boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. A CPI da pandemia ouve Pedro Batista Júnior, ex-diretor do Plano de Saúde Prevent Senior. A empresa é acusada de fraudar prontuários médicos. No Dia Mundial Sem Carro, você vai saber por que ainda é tão difícil reduzir o uso dos automóveis nas grandes cidades. Você vai conhecer o trabalho de pessoas que se esforçam para reduzir o desperdício de alimentos e garantir comida de qualidade para quem precisa. E em uma entrevista ao vivo, o diretor-presidente da Pré-Sal Petróleo fala sobre o leilão de 55 milhões de barris de petróleo que acontece em novembro. A gente começa esta edição indo direto ao estúdio da Voz do Brasil. Quem está lá é o diretor-presidente da Pré-Sal Petróleo, José Eduardo Vinhais Gerck. A empresa pública é vinculada ao Ministério da Economia e cuida da gestão dos contratos de partilha da produção de petróleo e gás produzidos no polígono do Pré-Sal. Ele conversa com Luciano Seixas e Gabriela Mendes e traz informações sobre um leilão no qual a União vai ofertar cerca de 55 milhões de barris de petróleo. Vamos então acompanhar. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Está previsto para o final de novembro o leilão de 55 milhões de barris de petróleo da União. O leilão está sendo organizado pela Pré-Sal Petróleo, empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Para falar sobre o leilão e sobre outros assuntos ligados à produção de petróleo no Brasil, nós vamos conversar ao vivo com o diretor-presidente da Pré-Sal Petróleo, José Eduardo Vinhais Gerck. Boa noite, presidente. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Luciano. Boa noite aos ouvintes. Existem dois tipos de leilão em relação ao petróleo, o da área de exploração e o de barril. Qual a diferença entre os dois e qual vai ser realizado agora em novembro? Que será realizado agora em novembro, mais precisamente no dia 26 de novembro, na B3 em São Paulo, de forma presencial, será o que você chamou aí de leilão de barris, né? Que a Pré-Sal Petróleo vai realizar e não completamente diferente da modalidade do leilão de blocos exploratórios, que são esses leilões são realizados pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, que vai realizar, por sinal, agora em novembro também, em outubro, se não me engano, a 17ª rodada de licitação de blocos em concessão. E quando será publicado o edital definitivo deste leilão, como é que ele vai funcionar? Olha, o edital definitivo vai ser publicado em 26 de outubro, né? Um mês após será exatamente a sessão pública, em 26 de novembro. Após isso, aí temos a fase recursal. Em 7 de dezembro, a gente já espera, até 7 de dezembro, anunciar os resultados. E empresas estrangeiras podem participar? Sim. Não, desde que constituam no Brasil subsidiárias, tá? São empresas estrangeiras, mas que constituem subsidiárias no Brasil. Atualmente, quase todas elas já fizeram isso, já têm suas subsidiárias no território nacional. Diretor, as ofertas são em quais campos de petróleo? As ofertas serão nos campos da área de desenvolvimento de Mero, em torno de Sapinhoá, Tupi, e... Falta um, meu Deus. Em torno de Sapinhoá, Tupi, área de desenvolvimento de Mero. Não tem problema, acho que na hora que o senhor lembrar a gente fala que está faltando. Agora, diretor, quem comprar os lotes de petróleo comercializados vai ter direito às cargas por quanto tempo? Olha, isso depende do, vamos dizer assim, do prazo do contrato, né? Então, nós vamos licitar esses contratos em 2, 3 e 5 anos. Então, dependendo do prazo contratual que o ganhador vai ter direito, ele terá esse prazo para comercializar essas cargas. Então, pode ser 2, 3 ou 5 anos. E a partir de quando as empresas vencedoras já terão direito às primeiras cargas? Olha, elas terão direito à primeira carga, esperamos logo após a assinatura dos contratos, em dezembro, né? Então, olha só, se 7 de dezembro é a data em que estaremos anunciando já os vencedores, logo após promovemos a assinatura dos contratos e estimamos que já em fevereiro, março de 2022, essas cargas seriam já comercializadas, as primeiras cargas. E qual que é o valor mínimo para a aquisição desses contratos? Esse é um valor que a gente não pode divulgar, que é exatamente no panorama dos prazos nos menores prazos, vamos dizer assim, quando a gente não conseguiu o ágio desejado, esse era o valor mínimo aceitável, que seria, vamos dizer assim, um fator de licitação, a gente não pode divulgar. E quanto a União espera arrecadar, então, a partir desse leilão?
Olha, a partir desse leilão é muito difícil, né? Exatamente porque os prazos são variáveis, não sabemos ainda cada bloco em que prazo vai ser, vamos dizer assim, adjudicado o contrato. Mas as nossas melhores estimativas, frente à incerteza de câmbio e frente à incerteza de preço de barril, é da ordem de 10 bilhões de reais. Aliás, lembrei, Búzios, faltou Búzios, o gigante Búzios, me veio à memória agora. Ah, legal. E, diretor, atualmente, quanto é que fica para a União do que é produzido de petróleo nessas áreas de pré-sal, o chamado excedente em óleo? Deixa eu explicar rapidamente. O excedente em óleo, na verdade, é a parcela de lucro, né, nos modelos de contratos de partilha. Essa parcela de lucro, na verdade, ela é rateada, ela é dividida entre a União e o contratado, ou, no caso aqui, nós, os consórcios, né, ganhadores desses leilões. Esse é um fator de bid, é um fator de oferta. Quando esses leilões acontecem, essa parcela ofertada à União exatamente define quem será o vencedor. Hoje ela varia de 10% em Tartaruga Verde até 80% no campo de Sapinhoá. Então, digamos assim, ela é uma parcela variável dependendo do campo. Nós estamos conversando com o diretor-presidente da Pré-Sal Petróleo, José Eduardo Vinhais Gerc. Diretor, o Brasil pode ser considerado autossuficiente na produção de petróleo ou ainda precisa importar? Não, felizmente, sim. Quando eu entrei na Petrobras não era, mas hoje é. Estamos hoje com um balanço líquido, estava olhando ultimamente no site da ANP, da ordem de 1 milhão de barris. Então, se considerarmos o que exportamos e que importamos de petróleo e derivados, o saldo hoje da balança é positivo em torno de 1 milhão de barris por dia. Diretor, quanto a Pré-Sal Petróleo já arrecadou com a comercialização de parcelas de petróleo e gás? Até hoje, arrecadamos da ordem de 3,25 bilhões de reais. 3,5 bilhões de reais. Desses 3,5 bilhões de reais, 2,3 bilhões vieram da comercialização ou da venda do petróleo. E 1,3 dos acordos de individualização da produção, do que a gente chama de EGVs, né, do encontro de gastos e volumes. E qual é a perspectiva de crescimento da produção média diária de petróleo do país até 2030? Olha, segundo o plano decenal, né, divulgado aí pelo Ministério de Minas e Energia, chegaremos a 2030 da ordem de... Hoje estamos com a ordem de 3 milhões de barris produzidos por dia. Chegaremos em 2030 com uma produção da ordem de 5,26, 5,3 bilhões. Importante destacar que dessa produção, a contribuição dos contratos de partilha sob gestão da PPSA devem perfazer algo em torno de 2/3 desse total. E dessa... Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista do diretor-presidente da Companhia Pré-Sal Petróleo, José Eduardo Vinhais Gerc. Ele explicou como vai se dar o leilão em que a União deve ofertar 55 milhões de barris de petróleo. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela. Daqui a pouco você vai ver. No Dia Mundial Sem Carro, você vai saber por que ainda é tão difícil reduzir o uso dos automóveis nas grandes cidades.
O Copom aumentou a taxa Selic de 5,25 para 6,25. A decisão foi anunciada agora há pouco, depois da 5ª reunião do Comitê de Política Monetária. Quem tem as informações para a gente é a repórter Selma Dias. Oi, Selma, boa noite para você. Oi, Roberto, Catiúcia, boa noite a vocês, a todos. Pois é, 1 ponto percentual de aumento, com a Selic saindo de 5,25% para 6,25% ao ano. É um reajuste que já era esperado, porque a Selic é um mecanismo usado pelo governo para conter a inflação e a gente sabe que o índice vem subindo nos últimos meses e pressionando o orçamento das famílias. Essa mudança, ela afeta a economia de maneira geral, porque a Selic serve como taxa de referência para todas as outras taxas que são praticadas no mercado. E aí, quando a gente tem os juros mais altos, o crédito fica também mais caro. E aí, por exemplo, a gente tem os empréstimos bancários e os rotativos, por exemplo, do cartão de crédito, começam também a ficar mais caros acompanhando esse movimento. Por outro lado, os investimentos em renda fixa começam a ficar mais atrativos porque a remuneração acompanha também essa alta dos juros. Traçando aqui um breve histórico, em agosto do ano passado, a Selic chegou a 2%, foi o menor patamar da história e de março para cá vem apresentando aí um ciclo de alta, hoje com o 5º aumento consecutivo. A previsão feita pelo mercado é que até o fim do ano a Selic feche em 8,35%. Catiúcia, com você. Muito obrigada, Selma. E o nosso comentarista de Política e Economia, professor Ricardo Caldas, já está aqui para comentar essa decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, de aumentar mais uma vez, pela 5ª vez seguida, a taxa básica de juros. Isso era esperado esse movimento de alta, né, professor? Sim, boa noite, Catiúcia, boa noite a todos que estão nos assistindo. Já era esperado, o mercado apenas não sabia qual seria o valor, se seria 1%, 1,25% ou menos 0,75%, mas aqui nós já tínhamos dado essa dica que seria em torno de 1% mesmo. O Copom tem mantido esse padrão de aumentos de 1%, o próprio presidente do Banco Central deu a entender que não gostaria de ver um aumento muito súbito para 1,2% ou 1,5% de uma vez só, então está sendo um aumento gradual. Agora, isso que é importante, isso reflete a alta do IPCA de julho e agosto, mostrando que a inflação está muito resistente, né? Ela está mostrando mais resistência do que se esperava e, com isso, o Copom, que é o órgão, vamos dizer assim, monetário encarregado de lidar com a inflação do ponto de vista de taxas de juros, da taxa Selic, que, como o vídeo colocou muito bem, é a referência para toda a economia, ele acaba tendo que se posicionar e aumentando a taxa de juros, e a expectativa do mercado é que esses aumentos continue. Porque essa taxa de juros é que ajuda a controlar. Esse é o mecanismo direto para tentar ajudar a inflação a cair, né, professor? Perfeitamente. Qual é a ideia? Quando você tem uma taxa de juros mais elevada, isso desincentiva as pessoas a fazerem compras financiadas, tanto de eletrodomésticos quanto de carro, veículos, motos, né, tudo isso. Então, ele dá é como se fosse uma ligeira puxada no freio de mão do carro em apenas um nível, não o freio completo. Então, a ideia é essa, dar uma pequena freada na economia e desestimular um pouco o consumo. Isso vale também para empréstimos pessoais, uma vez que desincentiva, e também desincentiva, evidentemente, o uso do cartão de crédito. Então, os efeitos, como foi muito bem colocado, desse aumento da taxa Selic é para toda a economia. Então, é como se fosse uma luz amarela que está acendendo ali. Impacto para todo mundo, exatamente, para todo mundo pensar 2 vezes antes de fazer o seu gasto, especialmente se for um gasto que a pessoa não possua na sua conta, que dependa de financiamento, como esse que a gente mencionou, cartão, empréstimo pessoal ou financiamento de veículos. Professor, obrigada e a gente se encontra amanhã de novo. Até lá. Até amanhã. O plenário do Senado Federal aprovou hoje a proposta de emenda à Constituição da reforma eleitoral. A volta das coligações nas eleições proporcionais foi rejeitada pelos senadores. Entre os trechos mantidos pelo Senado, a partir do texto da Câmara, está a contagem em dobro dos votos para candidatos negros, indígenas e mulheres, para a distribuição dos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral. O texto ainda manteve a mudança na regra de fidelidade partidária. Os candidatos que saírem do partido pelo qual foram eleitos não vão perder o mandato se a legenda concordar com a saída. O texto segue agora para promulgação. A CPI da pandemia ouviu hoje o depoimento de Pedro Benedito Batista Júnior, diretor executivo do Plano de Saúde Prevent Senior. Veja como foi.
A CPI da Covid recebeu um dossiê elaborado por funcionários da Prevent Senior, no qual está dito que a operadora de saúde teria ocultado mortes causadas pela Covid-19 e impedido o uso de máscaras por funcionários da empresa. O objetivo seria facilitar a disseminação do coronavírus nos hospitais da rede e começar um protocolo de testes para tratamento da doença. Perguntado sobre o tema, Batista Júnior negou as acusações. O dossiê entregue a essa casa é uma peça de horror realmente, produzida a partir de dados furtados de pacientes sem qualquer autorização expressa, o que configura crime que precisa ser investigado. O depoente afirmou ainda que a Prevent Senior chegou a desenvolver sim um estudo, mas de caráter apenas observacional, e que todos os participantes receberam um termo de esclarecimento. Ele também negou o envio de kits anti-Covid para clientes da empresa. No entanto, o relator da CPI, senador Renan Calheiros, afirmou que a comissão teria provas de que os kits eram enviados. Em outro momento, Batista Júnior confirmou a prática de modificação do CID da Covid-19 nos casos de pacientes que davam entrada no hospital com a doença, mas que passavam do período de transmissão dela. Todos os pacientes com suspeita ou confirmados de Covid, na necessidade de isolamento, quando entravam no hospital, precisavam receber o B34.2, que é o CID de Covid, e após 14 dias ou 21 dias para quem estava em UTI, se esses pacientes já tinham passado dessa data, o CID poderia já ser modificado porque eles não representavam mais risco para a população do hospital. O diretor executivo da Prevent Senior foi então acusado por alguns membros da CPI de fraudar prontuários médicos para ocultar o real motivo da internação e até da morte de pacientes. Diante do depoimento, o relator alterou a condição de Batista Júnior de testemunha para investigado pela CPI e disse que enviará as informações colhidas pela comissão à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério Público do Estado de São Paulo. No Brasil todo, segundo o conselho que reúne os secretários estaduais de saúde, 592.300 pessoas morreram de Covid-19 até o momento. Foram 876 registros de morte apenas nas últimas 24 horas. Além disso, são mais de 21.200.000 casos confirmados da doença até aqui, cerca de 36 mil somente nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo os dados mais atuais do Ministério da Saúde, 20.250.198 pessoas que tiveram a doença se recuperaram. E a gente mostra agora como anda a vacinação pelo país, fazendo aí um recorte por região. Começando ali pela região norte, nós vemos que já passa aí de 14.600.000 doses de vacina aplicadas contra a Covid até agora. Na região nordeste, esse número vai aí próximo de 48.800.000. Na região centro-oeste, quase 17 milhões de doses aplicadas. No sudeste, nós temos aí já se aproximando de 100 milhões de doses, enquanto que no sul do país são 33 milhões e meio de pessoas imunizadas. E segundo o Ministério da Saúde, foram distribuídas até agora praticamente 288 milhões de doses da vacina. Quase 225 milhões já foram aplicadas, sendo que 142.200.000 pessoas tomaram a primeira dose da vacina, enquanto a segunda dose ou a dose única foi aplicada aí a mais de 81 milhões de pessoas. O presidente Jair Bolsonaro e integrantes da comitiva que foi aos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da ONU farão novos exames para detectar a Covid-19 no fim de semana. Até lá, todos os eventos na agenda presidencial foram cancelados. A comitiva que acompanhou o presidente da República nessa visita à Organização das Nações Unidas também foi toda orientada a permanecer seguindo o Guia de Vigilância Epidemiológica, publicado desde abril deste ano. Foram então orientados a permanecer em isolamento pelo período ali previsto. Essas pessoas permanecerão em isolamento e, no 5º dia útil, como foram apenas contactantes, ou seja, pessoas que entraram em contato com o ministro Marcelo Queiroga,
No quinto dia útil, no quinto dia após o último contato com a autoridade, serão submetidos a um novo teste de PCR, RT-PCR. O presidente da República encontra-se no Palácio da Alvorada, assintomático, totalmente assintomático, e seguirá então essas orientações. Lembrando que essa notícia aí de quarentena para o pessoal que viajou com o presidente é porque o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está com Covid. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou o recolhimento de vacinas da Coronavac que foram produzidas fora do país. Ao vivo da capital paulista, o repórter Pablo Mundim tem as informações para a gente. Pablo, boa noite. Olá, Catiúcia, Roberto, boa noite a todos. São 12 milhões de doses da Coronavac que foram interditados no início do mês pela Anvisa por terem sido produzidos em fábricas na China que não foram inspecionadas pela agência. Segundo a Anvisa, os dados apresentados pelo laboratório chinês Sinovac, responsável pela vacina, não comprovam a realização do envase em condições adequadas pelas regras brasileiras. Em nota, o Instituto Butantan, parceiro do laboratório chinês para a produção aqui no Brasil, informou que esses lotes já haviam sido substituídos voluntariamente a pedido do governo do estado e que as vacinas passaram pelo controle de qualidade do Butantan e foram liberadas. De todo modo, as pessoas que tomaram esse lote suspenso terão acompanhamento médico. E hoje o governo paulista anunciou que vai reduzir de 12 para 8 semanas o intervalo para aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer. Isso vale a partir de sexta-feira e a medida atinge 7 milhões de pessoas. E uma última notícia. Pesquisa do Sindicato dos Hospitais Privados de São Paulo mostra que 98% dos 60 hospitais pesquisados tiveram queda no volume de internações de pacientes por Covid-19 nos últimos 10 dias. Uma ótima notícia. Roberto e Catiúcia. Obrigada, Pablo. A Fiocruz recebeu hoje mais uma remessa de ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, usado para a produção da vacina da AstraZeneca. O material é suficiente para 5 milhões e 200 mil doses. E a Fiocruz foi selecionada pela Organização Mundial da Saúde para ser um centro de desenvolvimento e produção de vacinas com tecnologia de RNA mensageiro na América Latina. O objetivo da parceria entre a OMS e a Fiocruz é aumentar o acesso às vacinas contra a Covid. A Fiocruz está desenvolvendo uma vacina com a tecnologia de RNA mensageiro em biomanguinhos. O estudo está em estágio pré-clínico. Agora, especialistas da Organização Mundial da Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde vão dar suporte técnico para a produção do imunizante, que deve ser mais barato e acessível do que os disponíveis atualmente. O projeto prevê ainda a transferência de tecnologia para outros países da América Latina para ampliar a capacidade produtiva na região. A Fiocruz já produz a vacina que utiliza a plataforma de adenovírus em parceria com a AstraZeneca. Assim vamos poder continuar apoiando o acesso mais equitativo a vacinas no âmbito mundial e também vamos dominar uma plataforma de última geração que vai nos permitir desenvolver vacinas para outras doenças no futuro. Hora da previsão do tempo. Lara, boa noite. Eu quero saber como é que vai ficar o tempo amanhã e eu quero já dizer que eu não aguento mais você falando de seca. Quando é que chove aqui na região central do país, por favor? Essa é a pergunta que eu mais escutei essa semana, Catiúcia, mas já eu te respondo. Uma boa noite para você, boa noite a todos. Porque antes da gente falar sobre a chuva, a gente vai ver imagens aqui do incêndio que aconteceu ontem na Floresta Nacional, aqui em Brasília. Esses são registros da Clima ao Vivo e a gente vê aí a fumaça subindo e tomando conta do céu da capital. O fogo começou no início da manhã de ontem e já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. E olha, um dos fatores que favorece muito aí as queimadas é a baixa umidade do ar, né? E a região central, ela continua aqui sob alerta de perigo, né? E Brasília, a situação é de emergência, porque por aqui a umidade está abaixo dos 12%. Mas olha, para quem já não suporta mais o calorão e a secura aqui em Brasília, agora vem a boa notícia. E ela é tão boa que eu vou falar em duas línguas, ó. Vai chover. E é amanhã. Olha aqui comigo no mapa, olha só. A chuva que está prevista aqui para toda essa área em verde, que inclui, além da região norte e sul, grande parte de Goiás e o Distrito Federal.
E a chuva ela vai vir aí e aumentar gradativamente a umidade do ar e diminuir um pouquinho também as temperaturas. Olha só como é que vai ficar até o final da semana. Estava muito alta hoje, 36 graus, até o final diminui só um pouquinho, né? Então amanhã o brasiliense ele pode sair de casa aí segurando seu guarda-chuva, hein? E essa chuva que finalmente retorna para as áreas mais secas, ela é resultado da chegada da primavera hoje. E ela vem com grandes chances aí de ser marcada pelo fenômeno Laninha, que é quando as águas do Oceano Pacífico ficam mais frias que o normal. E por isso, né, ela pode deixar as chuvas abaixo da média na região sul do país. Nas demais regiões, a estação promete ser mais chuvosa. É isso, Catiúcia, gostou da notícia? Gostei e aprendi, tá? Vai chover. Tchau, até amanhã. Obrigada. Milhares de imigrantes, a maioria haitianos, estão acampados em uma área no México, próximo à fronteira com os Estados Unidos. Eles tentam asilo em um dos dois países, mas tanto Washington quanto o México têm adotado a política de deportação, isso apesar dos apelos de entidades de ajuda humanitária. Cerca de 10 mil imigrantes estão na pequena cidade de Ciudad Acuna, na fronteira com o estado norte-americano do Texas. A ideia inicial era atravessar para os Estados Unidos, mas muitos aguardam por causa das deportações de haitianos. Outros pediram asilo ao México. O governo mexicano disse que está em contato com autoridades haitianas e vai enviar de volta para casa aqueles que quiserem retornar. As Nações Unidas condenaram a deportação feita pelos Estados Unidos e disse que aqueles que sofrem perseguição e temem a violência extrema em seus países têm direito de requerer asilo. O Afeganistão enfrenta agora uma crise de desabastecimento de medicamentos. As fronteiras com países vizinhos, por onde chegam os remédios, estão fechadas desde a chegada do Talibã ao poder. E os bancos têm operações limitadas, o que faz com que não seja possível pagar fornecedores de medicamentos. Trabalhadores dos hospitais dizem que a demanda de pacientes aumentou. A boa notícia é que as doações internacionais de remédios também cresceram. Um terremoto de magnitude 6 atingiu a Austrália hoje, próximo à cidade de Melbourne, a segunda maior do país. Vídeos nas redes sociais mostram o momento do tremor. Muitos prédios foram danificados. Esse foi um dos maiores terremotos já registrados na Austrália. Não há relatos de mortes. Em São Paulo, uma operação descobriu fraudes fiscais no mercado de embarcações de luxo. O alvo da investigação é um dos maiores estaleiros da América Latina, que deve cerca de 500 milhões de reais em impostos para a União e o Estado de São Paulo. As investigações envolvem o Ministério Público, a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria da Fazenda e do Planejamento. Foram 19 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Osasco, Barueri, Itupeva, Jundiaí e Mairiporã. Também foram apreendidas armas de fogo e munições. Segundo o Ministério Público, as fraudes contavam com laranjas como sócios das empresas e vendas com valores abaixo do normal. Os negócios movidos à tecnologia prosperaram na pandemia. Foi o caso das startups, que são empresas inovadoras em busca de investimentos. E as soluções criativas envolvendo o universo digital, principal matéria-prima deste segmento, se tornaram uma moeda extremamente valorizada. É o que nos conta a nossa afiliada, Rede Minas. O termo startup surgiu no fim da década de 90, no auge da bolha da internet. Sendo um modelo de negócio escalável, mas também incerto, é preciso se arriscar na busca pelo sucesso. É o caso do Roberto, que está há 22 anos nesse mercado. Já teve empresas de vendas de telefonia e de sons personalizados para celular. Hoje, a sua startup comercializa soluções no atendimento digital ao consumidor e emprega 1.000 pessoas. Transformando agora o WhatsApp numa nova presença digital da marca. As pessoas agora, além de acessar o site, além de acessar um aplicativo, ela pode simplesmente procurar a marca dentro do WhatsApp e começar uma conversa digital. De acordo com o levantamento da plataforma Distrito, somente no mês de agosto, esses negócios captaram mais de 770 milhões de dólares em investimentos. Para desburocratizar e criar um ambiente mais favorável e regulatório para as empresas de inovação, atraindo ainda mais investidores para o setor, o presidente Jair Bolsonaro sancionou em junho o Marco Legal das Startups, sendo um projeto do Legislativo
Legislativo. Em 14 de janeiro deste ano, o governador Romeu Zema também sancionou o projeto da Assembleia do Marco Legal das Startups Mineiras. A lei adota medidas de estímulo ao desenvolvimento dessas empresas tecnológicas em Minas Gerais. Para as startups isso é extremamente interessante, porque no final das contas é uma facilitação do acesso a um mercado que antes era quase inacessível para elas, e para a população é ainda mais interessante, porque no final das contas ela vai estar tendo acesso muito em breve a serviços ainda mais digitais, ainda mais ágeis, com uma qualidade maior. Nós vamos agora, Catiúcia, até a cidade de Timbó, em Santa Catarina, para mostrar um projeto feito por voluntários que tem ajudado crianças com alguma deficiência na inclusão social. Essas crianças enfrentam muitos obstáculos, como o preconceito. A reportagem é da nossa afiliada Rede Bela Aliança. Foi pensando em ajudar famílias com crianças com alguma deficiência que há pouco mais de 2 anos foi criado o projeto Acolher em Timbó. Através dele, voluntários ajudam na inclusão social de crianças que precisam enfrentar, além de limitações físicas ou mentais, o preconceito de muita gente. O projeto Acolher é uma via de aproximação da pessoa física com a jurídica, com a intenção de arrecadar fundos e recursos para proporcionar melhores condições de vida, qualidade de vida para a criança e para o adolescente especial. O Bernardo tem hoje 11 anos e também tem contado com o apoio do projeto Acolher. O Bernardo é o Kernictus, foi aconteceu depois do nascimento. Então, isso afetou a parte motor dele só o sistema nervoso dele. Cognitivo, o restante é tudo, vou dizer, normal, assim, esse projeto é importante porque, ele pode dar oportunidades a outras crianças que não têm, talvez, conseguir um remédio, um tratamento. E pelo projeto, a gente tem alguns parceiros e está buscando hoje também. Então, são profissionais que queiram abraçar a causa como voluntário. Então, seja uma clínica dentária, que nem hoje é o que mais precisa, porque como as crianças, elas têm esse diagnóstico bem severo, então elas tomam muito medicamento e precisam muito, de um tratamento dentário. Mas tem que ser alguém apto para atender essas crianças. E hoje, graças a Deus, a gente tem ido atrás, tem conseguido, profissionais que abraçaram essa causa. O projeto Acolher nasceu em novembro de 2018 e já ajudou muitas crianças. E o mais importante de tudo, segundo a Anice, o projeto hoje é uma grande família. Que é importante para eles, como é importante para os pais também, sabe? Ter essa interação com as crianças, eles se sentirem importantes também, sabe? Por ano, o Brasil joga no lixo quase 20% de todo o alimento que produz. É impressionante, Só os supermercados são responsáveis por 13% das perdas, que no setor foram avaliadas em 3,5 bilhões de reais no ano passado. A falta de planejamento, o transporte e o armazenamento inadequado são causas do desperdício. A alta no preço de alimentos e o desemprego têm levado milhares de brasileiros a depender da solidariedade para ter comida na mesa. Foi assim na casa da Solange, desempregada, mãe de 2 filhos, avó de 2 crianças. Teve meses que a gente dependeu dessa doação para a gente se alimentar. Maria também precisou de ajuda para não passar fome. Hoje está tão caro, mas está tão caro as coisas, depois da pandemia ainda ficou mais difícil. Segundo o IBGE, em 2018, quase 85 milhões de pessoas passavam fome no país. Com a pandemia, esse índice piorou. No final do ano passado, pouco mais da metade da população brasileira conviveu com algum nível de insegurança alimentar. O desperdício agrava a situação da fome no país. Só no ano passado, quase 1/3 de tudo que produzimos de alimentos foi parar no lixo. Entre os locais com maior índice de desperdício está o supermercado, responsável por 13% das perdas. Isso acontece por falta de planejamento. Os supermercados compram uma quantidade maior do que vendem. Falta também cuidado no transporte dos produtos. O padrão estético exigido de frutas e legumes pelos consumidores também é um fator. Uma das ações até que a gente propôs de revender esses produtos não perfeitos por um preço mais barato, mas que ainda tem muita resistência por parte do consumidor. Para evitar que alimentos próprios para o consumo sejam descartados apenas pela aparência, a empresa da qual a Priscila é gestora de operações faz a ponte entre supermercados e entidades sociais que levam comida para quem precisa.
A gente tem todo um trabalho de ir até a ONG, conhecer o trabalho que ela faz, ver se efetivamente ela atende pessoas em situação de vulnerabilidade e tudo mais. Aí a gente conecta com os supermercados e a partir desse momento a gente começa a monitorar essas doações para garantir que elas sejam constantes e com qualidade e a gente faz a gestão desse processo. Mas essa prática ainda é minoria entre os varejistas. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, 62% das empresas do setor não possuem programas de doação dos alimentos considerados impróprios para a venda. Uma mentalidade que precisa mudar. Hoje você passa, às vezes tem pessoas procurando comida no lixo, né? Não fica bastante? Então tem tanta instituição que eles podem doar. Entre as muitas mudanças que aconteceram desde o início da pandemia, uma refletiu diretamente na qualidade de vida das pessoas. Muita gente trocou o transporte público por caminhadas, bicicletas e até patinetes. Mas nas grandes cidades, nesse mesmo período, houve um aumento no uso do automóvel. Pois é, e hoje, Dia Mundial Sem Carro, a gente reflete sobre o desafio de reduzir esse hábito e essa necessidade de dirigir. Há 6 anos, Vivian adotou a bicicleta como meio de transporte. Através do uso contínuo, né? Se todo dia você pedalar um pouquinho, você melhora a sua qualidade de vida, né? Então, você faz aquele exercício, pega aquele sol. E também a questão do impacto ambiental, que é muito importante. A busca por meios de transporte alternativos e mais sustentáveis aumentou durante a pandemia. É o que revela um estudo feito em 11 países pela Kantar, empresa britânica especializada em pesquisa de mercado. Segundo o documento, entre 2019 e 2020, a modalidade com maior crescimento mundial foi a caminhada, seguida por bicicletas e patinetes. Por outro lado, o risco de contágio fez com que a população usasse menos veículos coletivos. O uso de transportes públicos, como ônibus e metrô, teve uma redução global de 5,6%. Pode estar relacionado também à crescente home office, que a gente está vendo que isso meio que veio para ficar. Agora, a gente entende que existe uma oportunidade muito grande, tanto para o setor público quanto para o setor privado, em investir em infraestrutura, por exemplo, melhoria de redes de ônibus, de metrô, melhoria nas ciclovias, nas zonas de pedestre. O estudo também mostra que o uso de automóveis cresceu quase 4% durante a pandemia. E um dos motivos foi o isolamento social. No Dia Mundial Sem Carro, o maior desafio é reduzir os deslocamentos motorizados nas grandes cidades. O maior desafio, eu acho que é a segurança, é o que impede muito as pessoas de saírem por aí caminhando ou de bicicleta. Então ela precisa de infraestrutura segura, da mesma forma que o pedestre precisa de boas calçadas, sem buracos, etc. Roberto, você é adepto da bicicleta, né? Sim, hoje mesmo já dei a minha pedalada aí, Catiúcia. Eu gosto bastante, mas como está tão seco aqui em Brasília, abandonei um pouco. Mas vai melhorar. Vamos esperar que chova, que a Lara tenha razão. Estiveram hoje com a gente as intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, a Elisângela Guimarães e a Leide Mendes. O Repórter Brasil fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje em nossas redes sociais. Uma ótima noite e a gente volta amanhã. E você fica com imagens agora, né, para encerrar o Repórter Brasil do Congresso Nacional aqui em Brasília. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia. Uma ótima noite. Até amanhã. Tchau. Música